né? O Salmo 27 relata, o Salmo de Davi, relata ali a confiança do rei Davi no Senhor, a confiança que ele tinha no Senhor. O Salmo ele tem 14 versos, né? Do 1 ao 6, Davi relata a sua confiança no Senhor, em meio às lutas que ele passava. E o mais interessante, quando no decorrer do culto, né? O Senhor falou muito ao meu coração hoje, no decorrer do culto, foi falando bastante de confiar no Senhor, falando bastante de luta, das adversidades que a gente enfrenta na vida, quando começa a servir ao Senhor, começa a ter um propósito com o Senhor, quando o Senhor tem um chamado na nossa vida, e quando a gente coloca ali para exercer, para querer fazer algo diferente para o Senhor, e começa a andar segundo a palavra do Senhor, as lutas vêm sobre as nossas vidas, as adversidades da vida vêm sobre a nossa vida, tentando de todas as formas nos fazer parar, tentando de todas as formas nos fazer desistir do projeto que Deus tem na nossa vida, que é muito mais daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, e é só pela fé que a gente consegue enxergar o que Deus tem a realizar na nossa vida e confiar na sua palavra, porque muitas das vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, vê só no deserto, não vê nada. Então nós temos que confiar no Senhor, que Ele está conosco para nos guiar, e que nós permanecemos fiel na sua presença. Ele vai nos abençoar, louvar e agradecer ao nome do Senhor para nós. O salmista Davi, nós sabemos da história do salmista Davi, que ele foi chamado, ele foi escolhido para ali liderar o povo do Senhor, ele foi chamado ali para ser rei ali em Israel, ainda muito jovem, com 17 anos, como o Senhor ali chamou ele por esse projeto, por essa chamada ali, para ele exercer. Mas nós sabemos que tem ali no deserto do Senhor, a qual cada um de nós passa, louvar e agradecer o nome do Senhor, cada um passa de uma forma diferente, de uma situação diferente. Cabe, aleluia, nós confiarmos no Senhor, que o Senhor, aleluia, está conosco, louvado e agradecido ao nome do Senhor para todo sempre. E o salmista Davi, ele passou por esse deserto. O salmista Davi, eu estava relatando que eu conversei com o irmão Edinaldo, né? Que eu disse há muito tempo atrás, né? Era coisa tremenda, era isso. O salmista Davi, ele começou ali, chamava ali, sem hesitar, sem deixar sua confiança cair no Senhor. Quando apareceu aquele gigante ali, ele foi ali, matou um gigante ali, o gigante caiu por terra, o nome do Senhor foi glorificado, o Senhor começou a usar ele. Quando o Senhor nos chama, a gente começa com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa coragem e ousadia. Aí quando a gente se espanta menos se espera, começa a vir a luta sobre as nossas vidas. Do nada começa a vir as lutas. Assim foi com Davi, começou a vir as lutas sobre a vida de Davi. Davi começou a ser perseguido ali por Saul. Por quê? Porque ele estava sendo ali glorificado ali por Deus. Deus estava usando ele ali na terra ali, e ele começou a ser perseguido, aleluia, por Saul ali, e teve que fugir, porque Saul queria, aleluia, a sua cabeça, queria matar ele, porque ele tinha uma chamada de Deus, e Saul queria interromper a chamada, para que a chamada não acontecesse na sua vida, e ele teve que fugir. Mas a sua fuga, ele não deixou de confiar no Senhor, ele não deixou de clamar ao Senhor, ele não deixou de buscar a presença do Senhor, porque muitas das vezes, como foi louvado aqui, como foi falado aqui, como no meio da luta e meio da adversidade da nossa vida, muitas das vezes nós queremos desistir, nós queremos deixar de servir ao Senhor.
e Saul atrás dele, perseguindo ele. Imagina um homem honrado em Israel, um homem que todo mundo ali tinha sua confiança nele, porque ele lutava as guerras do Senhor, aleluia. E você luta as pelejas do Senhor, aleluia. Você luta as guerras do Senhor. Cada vez que você sai para evangelizar, nós saímos para pelejar as guerras do Senhor. Todas as vezes que nós dobramos o joelho no chão para buscar para o irmão, para a irmã, nós estamos pelejando as pelejas do Senhor, pelo povo do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Assim era Davi em Israel, entrava e saía da peleja, e o Senhor, aleluia, concedia vitória a ele, e o nome do Senhor era glorificado, e o nome do Senhor era exaltado, aleluia. E Davi ali crescia ali diante do Senhor e diante do povo, pelejando as pelejas do Senhor, aleluia. Só é perseguido quem peleja as pelejas do Senhor. Se você peleja as pelejas do Senhor, o inimigo vai te perseguir, o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai tentar te barrar. Mas se eu e você continuar confiando no Senhor, a vitória é certa no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quando Davi se levantou para pelejar as pelejas do Senhor, foi um jovem que começou a confiar no Senhor. E quando você começa a confiar no Senhor, você começa ali se debruçar, a guerrear as guerras do Senhor e confiar que a vitória vem. E aí o inimigo começa a se levantar contra a sua vida porque ele quer te parar. Ele quer tentar fazer você desistir. Porque ele sabe que se você continuar, aleluia, caminhando, confiando no Senhor, guerreando as pelejas do Senhor, o Senhor vai mostrando sua graça, o seu poder, que é que você vai ganhando cada vez mais confiança, cada vez mais fé, e cada vez, aleluia, mais terreno, aleluia, você vai conquistando, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então ele não quer que você continue, não vai tentar parar de todas as maneiras, de todas as formas. Basta você continuar confiando no Senhor. E Davi estava na caverna. E nós sabemos que Saul entrou na caverna. E os inimigos ali, os irmãos de Davi ali, descobriram que Saul, o Senhor entregou ele na tua mão. Faz conforme você queira. Nós sabemos da história que Davi só cortou o manto na hora de Davi e Saul ficou muito conquistado. E o Senhor não deixe que eu faça tal coisa ao ungido do Senhor. Porque quando o Senhor começa a exaltar, começa a te guardar e te proteger, não é para você ir para o seu amigo, para o seu irmão, não. É para você continuar perseguindo por ele, continuar pelejando pela sua vida. Porque muitas das vezes você levanta aqui dentro da própria casa do Senhor para você. E muitas das vezes, em vez de a gente ir a favor do irmão, saber que Deus pode transformar, mudar o seu coração. Muitas das vezes a gente usa a autoridade que Deus nos dá, ao só graça para atacar o mundo para ir outro. Não. Deixa que Deus cuida dele. Deixa que Deus guarde ele. Deixa que Deus ali vai trabalhar no seu coração. Deus está mostrando que está com você e está na sua vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, Davi, vamos ler em Samuel, 1 Samuel fala também. Vamos só ler. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 30. E eu vou ler aqui o verso 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, no seu Deus. Nós sabemos dessa história aqui que relata que esse cara ali foi saqueado.
E os homens daquela época ali, muitos se angustiaram. Muitos ali ficaram entristecidos com o que havia acontecido. Porque naquela época nós sabemos que era muito complicado quando levava cativo as esposas, os filhos para fazer escravo. E o povo ali queria apedrejar Davi, queria culpar Davi pelo fato de suas esposas e seus filhos serem levados cativo. Em momentos de angústia, de situação complicada, nós devemos, em vez de culpar Deus, nós devemos dobrar o joelho no nosso lar, na nossa casa, na igreja e buscar o Senhor. Davi, naquele momento de angústia, porque não foi só o filho de Davi que foi levado cativo. Os filhos dos seus homens foram, mas os seus homens eles não tinham o coração voltado totalmente para o Senhor. Mas Davi ele tinha o coração totalmente voltado para o Senhor. E no momento da peleja, no momento da luta, da angústia e da tristeza do seu coração, a Bíblia relata que ele se apegou no Senhor, que ele buscou e confiar no Senhor, que ele buscou ao Senhor para saber, aleluia, o que se poderia ser feito. Ele não se apavorou. Todavia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todavia, ele buscou e confiar no Senhor, em saber o que se poderia ser feito. Algo que muitos queriam apedrejar, porque muitos achavam que era impossível voltar novamente. Era possível pegar aquelas pessoas e libertar, porque o marido já tinha saído há 3 dias. Como saber para onde ir? Como conseguir conquistar o povo de volta? Como trazer tudo de volta? O que fazer? O desespero bateu no coração daqueles homens e a opção que eles tiveram foi apedrejar Davi. E Davi se ficou muito amedrontado, muito angustiado. E muitas das vezes na nossa vida também nós ficamos apavorados, angustiados com as lutas que vêm sobre a nossa vida. Muitas das vezes não sabemos o que fazer, porque aqueles homens achavam que era impossível. Mas a Bíblia relata que todavia Davi ele confiou no Senhor. Todavia Davi buscou o Senhor. Aleluia. E nós sabemos que não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Então, no momento de angústia e de dificuldades, nós sabemos, aleluia, que nada é impossível para o nosso Deus. Então, nós devemos buscar o Senhor no momento da angústia, aleluia, e Ele vai nos responder. Deus de maravilha, aleluia. Davi, ele não confiava no Senhor só com palavra, ele confiava nas suas atitudes que ele tinha no momento de angústia e de dificuldade. E nós sabemos que ele pegou o efode ali, chamou o sacerdote, pegou o efode e consultou o Senhor. Senhor, vou perseguir esse povo? O Senhor vai. O Senhor vai conquistar esse povo, vai me dar esse povo nas minhas mãos? Vou. E ele se dirigiu e foi buscar, aleluia, os seus que estavam cativos, com a ordem do Senhor, com a estratégia que o Senhor dá, né? Então ele confiou no Senhor. O mais interessante é que quando chegou no meio do caminho, era 600 homens. Chegou no meio do caminho, 400, foi 200, ficou para trás, cansado para atravessar o ribeiro, não conseguia mais lutar, não conseguia mais ir avante, ficaram cuidando da bagagem. Davi e os outros foram, encontraram um homem no meio do caminho, né? Deus, o Senhor dando estratégia, acolheram o homem ali. O homem ali fez com que ele jurasse para não matar se eles falassem que estavam os amalequitas. Vê como Deus faz, aleluia, Deus faz coisas impossíveis acontecer, aleluia, para nos abençoar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, quando nós confiamos realmente no Senhor, entregamos o nosso caminho a Ele, buscando a Ele de todo o nosso coração. Aquele homem ali, ele era um escravo dos amalequitas ali, um egípcio, se não me engano, e eles alimentaram e guiou eles até lá. Olha o que Deus faz. Quando chegou no meio do caminho, eles foram até lá, guerrearam, libertaram todo o povo, trouxeram todos aí, os mesmos, e queriam apedrejar ele. Esses aí ficaram aí, eles não vão receber da bênção não. Dá só os filhos deles, só o que eles têm, a porção ali da recompensa, não precisa dar para eles, Davi disse não.
que Davi é um grande exemplo até chegar ao objetivo final, que era ser rei em Israel. E as lutas que ele passou, quando ele falou esse salmo aqui, a dificuldade da vida que ele passou, todavia ele continuou confiando no Senhor, buscando a presença do Senhor em meio à luta, em meio à dificuldade. Mas por quê? Porque ele pelejava as pelejas do Senhor. Então, se eu e você estamos pelejando a peleja do Senhor, aleluia, a luta sim vai bater na nossa porta, aleluia. Meu Deus, você querendo escapar, meu Deus, você querendo fugir, e muitas das vezes estamos ali, acabamos de vencer uma peleja, uma batalha, estamos alegres ali, pensando que tudo vai bem, quando a gente se espanta, vem onda do nada sobre a nossa vida ali, e nós temos espantamos assim, mas agora não estava bom o que aconteceu, e nós temos todavia de confiar no Senhor, que Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, e o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida, e o Senhor está nos estimulando para algo, aleluia, mais louvado e merecido é o nome do Senhor, e assim a gente começa a conhecer o Senhor de mais perto, através da luta e da dificuldade que vem sobre a nossa vida, porque a gente começa a buscar o Senhor, aleluia, e confiar no Senhor é conosco em todo momento da nossa vida, não só por palavra, mas por obra. Deus, Não só por palavra, mas por confiar mesmo em meio ao deserto da vida que bate na vida daqueles que guerreiam as guerras do Senhor. E muitas das vezes a gente está tão tranquilo, não quer muito guerrear. Vou fazer isso, não. É muito. Ao seu envio uma luta, a gente tem que entrar na peleja. Tem hora que a peleja vai na nossa bola só para a gente entrar na peleja. A gente tem que entrar na peleja lá, sacando aqui. Queria, mas já estou aqui já. E aí a gente já sabe o caminho. É buscar o Senhor. É orar. Buscar a sua presença. Eu vou contar aqui o pastor Paulo de testemunho. Eu não queria falar, mas eu não vou falar não. Eu vou falar depois. Eu estou trabalhando, vocês não conhecem. E graças a Deus, já, através do meu avô aqui, Deus orienta os seus servos. Eu estou trabalhando no serviço e tinha uma empresa que eu tinha passado nas provas, né? Só que eu já estava nesse serviço. E a empresa pegou, me chamou uma vez, chamava várias vezes para falar a verdade. Eu não ia, não dava. E muitas vezes eu queria me comprometer. E eles mandaram mensagem para mim. Eu não visualizei, mas eu até falei, não sei se eu comentei com alguém, se eu comentei para mim. Tem a vantagem, né? Tem os irmãos que gostam de botar aqueles negocinhos lá para não ficar azul, para não ver se viu a mensagem, eu não vejo. Tem uma vantagem, eu vejo porque eles sabem que eu vi. Aí tá a pausando, assim, tá lá e eu vi. E eu não quis responder, e aí eles, porque era para trabalhar, tinha que trabalhar no mundo. E eu não quis. Aí eu disse, eu não vou responder. Aí a moça ligou, né? Eu costumo ligar, né? Sabe que eu tenho WhatsApp. E ela pegou e ligou. E perguntou, igual a moça. Eu tinha colocado aqui em Deus também. Eu igual a moça. Eu coloquei, ó, se for da vontade de Deus, eles vão aceitar. Eu não trabalho no mundo. Aí eu assim, não vou também. E aí a moça ligou. Eu digo, moça, não tem condição, né? Não é porque eu não quero, mas não tem porque eu não vou fazer compromisso. E eu não posso falhar esse compromisso. Né? E aí não tem condição. Agora se você me dá o domingo, aí eu vou. Ela tá bom, a gente vai ver o que faz. Quando passou um pouquinho, ela ligou. Eu disse, tá bom. Eu tentei comer lá. E aí ela me esperou no domingo. E aí lá era às 11 às 19 horas, né? E eu estou indo essa semana aqui. E Deus ele tem cuidado, né, de nós. Né? Quando a gente coloca algo diante do Senhor, cuida. Né? Não se preocupa em guerrear as
vem sobre a nossa vida, o inimigo tentando nos parar, mas a gente não vai desistir, não vai parar. Né? Na obra do Senhor vai crescer no nome de Jesus Cristo, o Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Através das nossas vidas, louvado e agradecido ao nome do Senhor para todos sempre. E eu estou lá nessa semana, né? Eu falei, conversei com o pastor também, já conversei com o pastor. Ele faz às 11 da manhã, sai às 19 horas. Né? Eu vou acertar com o outro serviço também. Temos uns projetos aí na nossa vida que a gente quer concluir, para que Deus venha estar buscando, para a gente possa estar mais com algo a mais, né, a oferecer para o Senhor. E sou muito grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, né? Por isso que Deus tem tocado no coração. Não sei até quanto tempo eu vou estar lá, mas por Ele ter abrido essa porta, né, e poder deixado eu aos domingos, né? E eu creio que segunda, né, terça, talvez eu fosse mais um testemunho aqui, eu creio que vai ser todos os outros domingos, vamos consertar também, que também vai almoçar o outro. E eu agradeço muito a Deus, né, continuo na oração dos irmãos, e que nós possamos guerrear as pelejas do Senhor. Agora não pense eu e você que vamos guerrear a peleja do Senhor, não tem luta sobre a nossa vida. Não tem angústia sobre a nossa vida. Não tem muitas das vezes onde querer parar, não porque a gente não quer fazer, porque a peleja e a luta está demais sobre a nossa vida. Mas aí o Senhor sempre abre os seus céus e dá uma palavra, aleluia, e colocar, aleluia, nossos corações e diz: eu estou contigo. Não desista, não desanime. Então eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, que nós possamos fazer como o salmista fez. Continuou confiando no Senhor, só para encerrar, para ver no meu tempo, vamos ler. Salmo, desde o Salmo, me lembrei aqui. O último versículo do Salmo 27, versículo 24, aleluia, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Então,